Olá para você, Emerson Alecrim do Tecnoblog falando. Este é o review do Odyssey 2, notebook gamer que a Samsung lançou no Brasil em outubro de 2019. Os preços sugeridos desse laptop começam em R$ 5.799, mas a unidade testada aqui é mais completa e por isso custa R$ 8.999. Essa versão traz processador Core i7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, HD de 1 TB, tela de 15,6 polegadas com frequência de 144 Hz e como ingrediente principal uma GPU RTX 2060. É uma configuração de respeito, mas vale a pena pagar quase R$ 9.000 por tudo isso? Você já vai saber. Antes eu queria te convidar a ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog que fala de tecnologia em geral, eletrônicos, comportamento, negócios e vários outros assuntos. Tem episódio novo a cada 15 dias para você escutar no ônibus, fazendo academia, lavando louça, enfim. Assine o Tecnocast no Spotify, SoundCloud ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. Os links estão na descrição do vídeo. Olha, o Odyssey 2 é um notebook gamer, mas tem gente que compra equipamentos do tipo simplesmente para ter um laptop poderoso para trabalhar ou rodar softwares muito pesados. É por isso que eu acho que o design sóbrio é um dos pontos positivos desse modelo. Aquelas linhas ousadas e um monte de LEDs que caracterizam notebooks do tipo são quase inexistentes aqui. E para completar, o acabamento externo é de metal e, portanto, bem robusto. E tem que ser mesmo, porque o Odyssey 2 não é tão pesado assim para um laptop gamer, mas leve ele também não é. São 2,5 kg aqui. Repare também que ele é relativamente compacto, o que facilita um pouco o transporte. A espessura, por exemplo, é de 2 centímetros. A gente só vai encontrar alguma excentricidade, digamos assim, no teclado, que traz retroiluminação LED em vermelho, e no botão Power, que tem o formato do símbolo da linha. Os LEDs do teclado não mudam de cor, mas podem ter intensidade configurada no aplicativo Samsung Settings. E já que a gente está falando do teclado, repare que ele vem no padrão brasileiro e por isso traz cedilha, por exemplo. Além disso, ele conta com teclas numéricas à direita. E como este é um computador gamer, as teclas W, A, S e D são destacadas com as letras também na cor vermelha. No começo eu achei as teclas um pouco pequenas, mas na verdade elas têm um tamanho apropriado para as dimensões do notebook. Com algumas horas de uso me acostumei a elas e percebi que elas são firmes, mas ao mesmo tempo confortáveis de se usar. Na comparação com o Odyssey de primeira geração, o touchpad ficou maior e mais prático, afinal agora é mais fácil alcançá-lo com ambas as mãos. Ele tem uma textura diferente da do resto do equipamento, mas é um efeito bem discreto, quase nada extravagante. Olhando as laterais, a gente encontra um bom conjunto de portas. O lado esquerdo tem uma HDMI, uma USB 3.0, uma USB-C e uma Ethernet. O direito, duas USB-C 3.0 e a conexão para fones de ouvido com microfone. Eu esperava que o Odyssey 2 tivesse mais uma porta USB ou pelo menos um leitor de cartões de memória, mas a quantidade de portas que ele tem deve ser suficiente para a grande maioria dos usuários. Você deve ter reparado que a tela do Odyssey 2 tem uma dobradiça única e larga ao centro. Esse é um detalhe que dá um efeito interessante para o visual do notebook. Eu só fiquei um pouco cismado porque 2 ou 3 vezes eu movimentei o equipamento e vi a tela baixar um pouquinho sozinha, como se ela fosse pesada. Isso me fez pensar que talvez o tradicional padrão com 2 dobradiças teria sido melhor aqui. Mas, quanto à tela em si, ela é uma maravilha. Esse é um painel PLS LCD, que é praticamente a versão da Samsung para o padrão IPS. Além disso, ela tem 15,6 polegadas de tamanho e resolução Full HD. Deu para perceber facilmente que essa é uma tela excelente tanto para as tarefas do dia a dia quanto para jogatinas. As cores são vibrantes, a visualização sob ângulos variados quase não gera perda de tonalidade, até porque existe uma camada antirreflexiva aqui e o brilho máximo é bem intenso. Em algumas cenas de jogos e filmes eu achei que certas cores ficaram excessivamente saturadas, mas isso não aconteceu sempre. E de qualquer forma, o notebook tem uma função chamada Odyssey Mode que, entre outros parâmetros, permite que você escolha a configuração de tela mais adequada para cada tipo de jogo. Por exemplo, a opção RPG aplica um filtro de luz azul para deixar a visualização de games desse tipo mais confortável.
E um detalhe importante, a versão mais cara do Odyssey 2 traz tela com frequência de 144 Hz, que transmite uma sensação de maior fluidez durante a jogatina. Esse é um detalhe que incrementa a experiência e aumenta o conforto visual, fazendo diferença principalmente para quem passa várias horas jogando. Vale dizer também que essa versão do Odyssey 2 traz o G-Sync, tecnologia que sincroniza a taxa de atualização da tela com a da GPU. Todos esses detalhes fazem a tela do Odyssey 2 corresponder com excelência à proposta gamer do equipamento. Eu penso que a resolução podia ser um pouco maior nessa versão do notebook justamente por ela ser bem cara, talvez uma resolução 2K, por exemplo. Por outro lado, uma resolução maior pode acabar interferindo no desempenho. No fim das contas, acaba sendo melhor ter mais frames por segundo do que pixels na tela. Falando em desempenho, vamos recapitular a configuração do Odyssey 2. Temos aqui um processador Hexa-Core Core i7 9750H de nona geração, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, HD de 1 TB e uma GPU GeForce RTX 2060 com 6 GB de memória GDDR6. Nenhum desses chips que eu falei são os mais poderosos dentro de suas linhas, mas eles são bastante potentes e por isso vão garantir uma ótima performance com jogos, inclusive os mais pesados. Para você ter uma ideia, GTA V rodou com uma média de 75 frames por segundo e Grid 2 com algo entre 160 e 170 frames, ambos com configuração gráfica no máximo. Como jogo mais recente, eu testei Forza Horizon 4. Na maior parte do tempo ele rodou com uma taxa de frames entre 85 e 95 FPS, de novo com as configurações gráficas no nível máximo. Às vezes a taxa caía para algo em torno de 75 FPS, mas isso nas cenas em que vários carros apareciam. E tem mais um detalhe, a Samsung implementou aqui o Beast Mode, um recurso que promete aumentar o desempenho da máquina em até 15% para incrementar ainda mais a performance do jogo. E olha, funciona. Em Forza Horizon 4 deu para notar um ganho de mais ou menos 10 FPS com ele. É óbvio que tudo isso tem um efeito colateral. A temperatura do equipamento vai lá para cima, mas o Odyssey 2 tem várias saídas de ar e um sistema de resfriamento chamado JetBlade que me pareceu bem eficiente. Esse sistema tem como principal característica duas ventoinhas de 83 pás cada uma que realmente conseguem eliminar o calor do notebook. E sim, essas ventoinhas fazem bastante barulho, parece que o laptop vai levantar voo, mas dá para conviver com isso. Já a bateria não empolga muito não, ela tem 54 Wh. Para testá-la usei Chrome com várias abas abertas por 1 hora, rodei um vídeo da Netflix com brilho máximo na tela por 2 horas e joguei por aproximadamente 45 minutos. Após essas tarefas a carga da bateria caiu de 100% para cerca de 25%. Só que esse é um notebook que vai passar a maior parte do tempo conectado à tomada, afinal a gente tem um hardware bem exigente aqui, então essa autonomia não deve ser um problema, pelo menos não um grande problema, mas que seria legal ter um pouco mais de capacidade, seria. Enquanto eu estava ali rodando os testes de bateria, prestei atenção no áudio e gostei do que vi, ou melhor, do que ouvi. O Odyssey 2 tem 2 alto-falantes na parte inferior que emitem um som claro e com um efeito tridimensional que é bem interessante para jogos, músicas e afins. O volume não é muito alto e praticamente não tem graves aqui, mas a experiência é boa de modo geral. Para algo mais caprichado, só usando fones de ouvido mesmo. Bom, mas e aí, o Odyssey 2 vale a pena ou não? Tecnicamente vale sim e muito. É perceptível que a Samsung se esforçou para fazer desse modelo uma versão bem incrementada na comparação com o Odyssey de primeira geração. É verdade que ele não é perfeito, um pouco mais de portas, uma bateria com mais capacidade ou uma tela com resolução maior para a versão mais cara seriam bem interessantes, mas perceba que nenhuma dessas ausências acaba estragando o produto. Na verdade, o Odyssey testado aqui tem uma configuração bastante equilibrada e atributos complementares que aparecem como diferenciais importantes, como 144 Hz da tela, o acabamento externo robusto, o bom sistema de ventilação e o áudio bem trabalhado. Além disso, a GeForce RTX 2060 não é a GPU mais avançada para a categoria, mas ela certamente conseguirá atender a maioria esmagadora dos jogadores de plantão. Isso faz do Odyssey 2 um maquinão. Só que um maquinão caro. R$ 8.999 é um valor significativo, mesmo para essa configuração. A dica então é esperar por eventuais descontos ou dar uma olhada nas opções da concorrência, como o Lenovo Y540, que tem hardware parecido, mas custa R$ 7.500. Mas quem optar pelo Odyssey 2 provavelmente não estará fazendo mau negócio, mesmo pagando preço cheio. Isso porque esse é um dos melhores notebooks que a Samsung já fez.
E uma última dica, não importa a marca ou modelo, tem um jeito mais barato de comprar o seu laptop, que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto que encontrar. O assistente de compras do Tecnoblog é de graça e o link de instalação está na descrição do vídeo. Deixe seu like se você curtiu o vídeo, porque isso ajuda a gente na divulgação, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tem sempre conteúdo novo chegando. E para saber mais sobre o Samsung Odyssey 2, acesse a análise completa lá no Tecnoblog. É isso, eu fico por aqui, até a próxima!